Paz do Senhor, meus queridos, pastor Daniel Lacerda. Meus queridos, eu fui essa semana indagado por um diácono de um grande ministério e ele veio me perguntar, fazer algumas perguntas e ao mesmo tempo me pedia uma orientação, e ele relatou o fato e eu dei as devidas orientações. Eu achei por bem eu trazer ao conhecimento da comunidade evangélica, né? Os servos de Deus, o que foi que se passou, né? Ou está se passando com esse diácono, né? É assim, irmãos, ele me procurou um pouco triste porque ele está sofrendo represária, né? Sofrendo pressão dentro do ministério. Ele é diácono e ele já foi procurado algumas vezes para ele assinar um talão, né? Esse ministério, de alguns anos para cá, adotou esse procedimento, né? De acompanhar os irmãos que estão dando o dízimo em dinheiro, e aí foi criado um talão para ser assinado, e as pessoas que entregam os dízimos assinam aquele talão, e ao mesmo tempo o ministério passa a acompanhar quem está dando o dízimo ou não. Então muitos obreiros ali não concordaram com essa atitude, e muitos não estão assinando o talão, estão dando o dízimo lá na salva, sem necessariamente assinar o talão. Mas aí o que é que acontece, irmãos? Esses obreiros, eles estão sofrendo represárias, não é? E esse diácono, um pouco triste, nos procurou porque agora foi dado uma ordem, né? Veio lá de cima uma ordem para aqueles obreiros que não estiverem assinando o talão, não é? A comprovação da entrega do dízimo. Esses obreiros não terão mais oportunidade, não é? Nem para orar, não é? Esses obreiros ficarão ali dentro da congregação, mas sem nenhuma atividade, não é? O diácono, como você sabe, o diácono ele é separado para servir, não é? Para trabalhar, para exercer, não é? O serviço na casa do Senhor, e muitos deles estão tristes porque agora não estão tendo oportunidade nem para orar, não é chamado ao púlpito, não dar oportunidade a esses obreiros. O obreiro fica lá recanteado, sem nenhuma atividade. E o que é que acontece? Para completar, o sofrimento desses irmãos, porque até então eles aceitaram, muitos desses obreiros aceitaram, já que não estão dando oportunidade a eles para ir ao púlpito, pregar, sair nas escalas. Muitos até se conformaram ali, estão ali na igreja, marcando presença, mesmo sem exercer atividade. Mas para completar agora, para a pressão aumentar, agora veio uma ordem de cima, estão agora tentando convencer esses obreiros a assinarem, um papel, um documento, renunciando o seu cargo, aquele que é auxiliar oficial, aquele que é diácono, aquele que é presbítero. Então, assim, um papel renunciando. Eu acredito que esse cuidado que o ministério está tendo, de passar esse documento para os irmãos assinar, eu acredito que seja até por conta que eles temem, temem um obreiro desse aí, de repente, ser cancelado a sua função, sua posição de diácono, eles cancelarem, aleatoriamente. Eles temem o obreiro e a justiça, e requerer esse reparo aí, esse dano, Então, para o ministério não sofrer nenhuma causa judicial, eu acredito que eles estão bolando agora esse documento, porque ele chega para o obreiro, já que você não quer assinar o talão, já que você não quer dar o dízimo, já que você não tem atividade nenhuma na igreja, então assina aqui esse papel, e aí você está abdicando, do seu diaconato, do seu presbitério. Então, assim, irmãos, é uma situação difícil. Eu disse para o irmão, digo, olha, veja só, o conselho que eu lhe dou é o seguinte:
não assine esse documento, né? Não assine. Ainda que você não venha cooperar, contribuir, mas você é um diácono da igreja, né? Diácono da igreja. Agora, se eles quiserem dar baixa no seu diaconato espontaneamente, se eles quiserem suspender o seu diaconato, o seu presbitério, então que eles façam aí, e eu aconselho você nem colocar na justiça, não coloque na justiça não, né? Não leve as causas da igreja à justiça não, né? Não assine, entendeu? E se eles dispensarem o seu diaconato, o seu presbitério, ou até mesmo auxiliar, se eles dispensarem, né, espontaneamente, deliberadamente, não coloque na justiça, não faça isso, não coloque, né? Diante de Deus, você continua sendo diácono, diante de Deus, você continua sendo um presbítero. Então, irmãos, para vocês verem até que ponto chegou, não é, esse ministério, eu já fiz parte dele, né, desse ministério, e assim, até que ponto chegou, né, irmãos, o desespero tão grande para arrancar 10%, né, 10% do bolso dos irmãos, esse desespero. E os obreiros é que têm sido mesmo massacrados. Os obreiros, aqueles que estão exercendo atividade na igreja, esses é que têm sido massacrados e perseguidos, não é? Então tem essa nova agora, né? Essa nova agora. Agora, além de não utilizarem mais o obreiro não ter mais nenhum acesso ao púlpito, pregar, oportunidade. Além disso, agora estão chegando com esse documento, né? Para o obreiro assinar, não é, abdicando, né, renunciando o seu diaconato, o seu presbitério. Então, irmãos, que absurdo, né, irmão? Que absurdo. Então, foi esse conselho que eu dei ao servo de Deus. E ele até falou para mim, ó, irmãos, outra coisa que eu queria que o senhor me orientasse, né, em relação, eu já tive vontade até de sair do ministério, não é? E o que é que o senhor diz em relação a isso? Eu estou esperando Deus falar comigo, eu estou esperando Deus de uma forma direta, não é? Me dar um direcionamento. Eu disse, eu digo, irmão, veja só, é o erro de muitos irmãos, de muitas pessoas, usarem essa expressão aí, né? Eu só saio do ministério quando Deus fala comigo. Eu acho até uma ingenuidade as pessoas que dizem isso, não é? Eu só saio do ministério quando Deus fala comigo. Eu quero dizer uma coisa, eu disse para o diácono e estou dizendo para todos vocês aqui. Deus tem várias formas de falar. Deus tem várias formas de revelar a sua vontade, não é? Deus, ele fala através das circunstâncias, não é? Deus fala através das situações. Eu, particularmente, quando saí de um ministério, não é? Deus não me apareceu no quarto, falando para mim diretamente, saia, não. Ele apenas abriu os meus olhos para eu começar a ver alguns comportamentos, e que eu comecei a ver algumas atitudes, não é? Algumas coisas que não estavam compatíveis com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu conheço na palavra de Deus, e comecei a observar que aquelas circunstâncias ali, aquela situação estava falando para mim, era uma forma de Deus falar para mim. E aí, claro e evidente, o tempo foi passando, e eu comecei a observar que Deus estava exigindo que eu tomasse uma iniciativa por conta de tudo aquilo que ele já tinha me mostrado. Então, meu irmão, Deus, ele não vai descer no teu quarto e falar para ti diretamente, saia, não. O que está acontecendo ao teu redor, não é? As coisas que estão acontecendo diante de teus olhos, e isso é uma forma de Deus falar. Você acha isso normal? Isso que você está passando, né? Muitos obreiros estão passando, você acha isso normal? Isso que eu acabei de relatar aqui, não é? Essa perseguição, essa represália. Então isso já é uma forma de Deus falar para você, não é? Deus já está falando para você através das circunstâncias, não é assim? Então, não precisa Deus falar diretamente, né? Analise e veja, não é, o que está acontecendo ao teu redor, e através das circunstâncias, através dessa situação, toma uma decisão, não é? Porque eu acho muito difícil, irmãos, a gente conviver dentro de um ministério, a gente está dentro de uma comunidade, sofrendo todas essas coisas, né? Sabendo que a comunidade, ela tem um interesse maior, não é? Nos meus 10% do que na minha própria pessoa, porque aí não há amor algum pelo ser humano, mas há simplesmente o
um interesse por aquilo que a pessoa tem. Então, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e fica aí essa orientação para todos os obreiros, todos os servos do Senhor que estão passando, por situações semelhantes. Amém? Um abraço, Deus vos abençoe.